assim, Hebreus 13, versículo 5: conserva-se livres do amor ao dinheiro, contenta-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Irmãos, eu quero começar aqui falando uma coisa importante, não porque a pastora Léa estava falando de dinheiro especificamente, mas olhando dentro desse texto, a gente consegue entender uma coisa. Primeira coisa que Hebreus está falando não é somente especificamente de ter a condição financeira, é de como nós usamos, é de como o dinheiro tem vida. Se você acha uma casca de banana no chão, o que você faz? Pega às vezes, ou chuta, ou normalmente deve ser jogado no lixo. Mas quando você acha R$100, ele fala com você, sim ou não? Dinheiro fala, porque ele dá poder. Então quando a gente ouve aqui, livre-se do amor ao dinheiro, o escritor de Hebreus está falando de uma avareza. E o princípio de Deus a nos converter é nos transformar em pessoas generosas. Pessoas essas que é chamado de prósperas. Pessoas que é próspera, ela não é avareza. Avareza que na verdade ela não governa. E quando ele fala sobre isso, significa literalmente amor ao dinheiro. Não é ter o dinheiro, é o dinheiro ter você. Quando a gente olha clinicamente, o problema não é o dinheiro, como eu disse, é o amor a ele. Mas o problema maior também não é ter o dinheiro, mas o dinheiro ter o nosso sentimento, o nosso coração. O próprio Jesus falou que não dá para adorarmos a Deus e a mamon, o dinheiro. O dinheiro faz as pessoas se gladiarem, brigarem. Se há divórcio, logo é dinheiro após isso. Quando se casa, se planeja, tem que ter dinheiro. Quando citamos essa palavra, o problema disso é que não há problema você possuir a condição, mas é como você governa os seus sentimentos, permitindo que Deus santifique eles, para que haja uma potencialidade no seu planejamento. Uma pergunta que eu quero fazer: quando você ora pedindo a Deus que abençoe você, qual é o propósito de Deus abençoar o crente? Qual é o propósito de Deus nos dar a condição de facilitar e ajudar os necessitados? O favor de Deus para nós, é claro que o problema não é carregar o dinheiro no bolso, é permitir que esses sentimentos, obrigado José, governe, entronize a nossa vida. A gente só faz baseado em troca. Parece que há uma geração que está mais focada no dinheiro, na matéria, do que no próprio Deus. Sabe qual é o maior perigo disso? Que muitos acabam se desviando com esse propósito. Irmãos, eu creio que Deus quer te prosperar e te abençoar. Mas olha para mim, não adianta orarmos se aqui embaixo não há um planejamento, não há um propósito, não há o porquê Deus me dá a condição. Agora, se há um propósito, pode se preparar que Deus vai derramar muita condição para você. Agora, percebe uma coisa, para um pouco mais ao texto, quando ele fala livre-se do amor ao dinheiro e não o dinheiro em si, ele está dizendo, contenta-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Geralmente governa medos, porque a gente tem conta para pagar, a gente tem que governar os maridos, governar a sua casa, a gente planeja um casamento, planeja para poder crescer, agora é Black Friday, a gente quer gastar, mobiliar a casa, enfim. Mas a ideia aqui é o seguinte: o dinheiro não é algo permanente, o dinheiro não é algo duradouro, a riqueza não é algo duradoura. O próprio Jó, em uma noite, quando Deus permitiu, ele perdeu a riqueza em um só sopro de vento. Quem está me ouvindo? Quando ele fala isso, ele está dizendo, não foque naquilo que é passageiro. Mas a Bíblia também respalda o seguinte: se há uma necessidade na sua vida, em Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Agora, o que ele está dizendo? Permita você não permitir que a governar o seu coração, o seu sentimento, a necessidade. E também, uma outra coisa que a gente consegue olhar no texto, ele diz, a confiança tem que estar em mim, porque eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Ele está dizendo, não permite medos, nem preocupações, tirar o seu sono, ao ponto de você deixar de confiar em mim.
ao ponto de você abandonar a sua fé em mim. Quando Deus está falando isso, Ele está dizendo: eu sou aquele que prometi e vou cumprir minhas promessas. Eu sou aquele que não vou te deixar. Não importa se sua família deixou, não importa se você perdeu o emprego, Deus é o Deus que vai continuar do seu lado. A palavra do Senhor nos garante: quem nos livrará, meu irmão, quem nos separará do grande amor de Deus? Nem a morte, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nada nos separará do grande amor de Deus, meu irmão. Agora, por que nós estamos permitindo que o medo de coisas que nunca aconteceram tirar o nosso sono? E de coisas que não vão acontecer? Porque na verdade o nosso pensamento não está sendo um pensamento santificado pela palavra. Estamos sendo pessoas circunstanciais demais. E Deus quer colocar a sua fé hoje e derramar graça na sua vida, para que você aprenda a viver uma vida de prosperidade sem abandoná-lo, sem viver uma fé instável, uma espiritualidade instável. Eu quero falar uma coisa aqui: dízimo você dá na onde você congrega, ou acaso você come num restaurante e paga no outro? Ninguém come num lugar e paga no outro restaurante. Quem está me entendendo? Hebreus capítulo 6 diz que eu tenho que honrar, abençoar, contribuir tudo do que é bom com aquele que me vos instruiu. Ou seja, a casa onde eu estou me alimentando espiritual. Mas eu já ouvi pessoas falar assim: pastor, mas Deus me tocou para dar meu dízimo em outro lugar, para dar. São situações, mas não é uma rotina. Quem está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Isso é mensagem, palavra de Deus, amém? E quando a gente presta atenção numa coisa, o que o Espírito Santo me ministrou: nenhum de nós vamos sair da dívida e do vermelho sem honrar a Deus. Você percebeu que você não consegue? Você fala: vou pagar primeiro as dívidas, depois eu vou honrar o Senhor. E agora não estou falando só de dinheiro, eu estou falando do seu tempo, do seu planejamento, do seu ano que está acabando. Eu não acredito que Deus não quer te dar a condição. Ele quer te dar um coração para depois te prosperar. O que Ele está dizendo: eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Versículo 6: podemos pois dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, e eu não temerei mal algum. Eu pergunto: onde está o seu coração hoje? Onde está o seu coração concernente ao 13º? Não estou falando que você não pode comprar tua máquina nova, não estou falando que você não pode comprar teu tênis novo, não estou falando que você não pode gastar. A Bíblia está dizendo o seguinte: existe um antídoto contra o amor ao dinheiro. Diga assim comigo: contentamento. Fala isso com alegria. Quando eu não sou feliz com o que eu já tenho, eu pareço que falo: Deus vai me abençoar. Parece que a gente está jogando sempre para frente. Só que a Bíblia fala assim: eu já te abençoei. O problema é como nós estamos sendo governados. Como essa potencialidade chamada dinheiro causa no coração de muitos. As pessoas se divorciam por causa de dinheiro. Casamentos acabam. Maridos estão indo infartando porque eles não conseguem suprir. Mas hoje Deus te levantará como cabeça da tua casa. A Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10. Olha para mim: acima do que Deus te dá tem Ele, foi Ele quem te deu. É o que eu vou fazer. Sem dinheiro missão não avança, sem dinheiro não há implantação, sem dinheiro o trabalho social para. Mas quando Deus derrama sobre o povo prosperidade, essa é a palavra. E lá fora parece que é o seguinte: tem pobreza e extrema pobreza. A palavra é miséria, na verdade. Na verdade, as pessoas que moram debaixo de marquise, as pessoas que moram debaixo da ponte, as pessoas que estão na rua, alguns estão lá porque perderam tudo, estão escravizadas pelo diabo. Mas nunca foi o propósito de Deus dar riqueza para pessoas e olhar todos os dias debaixo da marquise, batendo na porta do nosso carro, no farol, e a gente nunca poder ajudar. Quem está me ouvindo o que eu estou falando? Deus te dá para você contribuir. Deus te dá para você ser generoso. Nós estamos aqui porque o Pai foi generoso entregando Jesus. Vocês estão comigo, gente? O apóstolo Paulo diz isso: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz: a piedade e o contentamento é grande fonte de lucro. Uma vez ouvi exatamente o pastor Esdras falando isso: viver é um desafio, buscar a paz é um desafio, ser feliz é um desafio. Quando nós temos uma cosmovisão, ou seja, como nós estamos olhando a nossa vida,
como nós estamos direcionando o nosso caminho, como nós estamos planejando a nossa vida. Agora, eu namoro por namorar, Deus não vai te abençoar para casar. Você não quer um casamento, você quer ficar desse jeito. Irmão, pode gravar stories aí, levante seu celular, pode gravar que hoje eu vou dar chumbo grosso aqui. Se você quiser, pode levantar seu celular e gravar o que vai vir. Escute bem, a maioria das mulheres feministas, elas não deveriam, com roupa curta, escrever no peito, lutar contra o machismo, quando na verdade elas deveriam parar de ir no baile funk, que desmoraliza ela. Ela busca um valor político, mas não busca um valor moral. A militância está errada. A militância está errada. A igreja, infelizmente, não foi treinada para viver em dias de crise. Se a culpa é dos pais, por que eu e você estamos vivendo nessa geração? Eu creio que Deus nos levantará para trazer um divisor de águas nessa geração. Essa geração não será uma geração fraca de mente. Essa geração não será uma geração fraca. Nós vamos correr para as nações. O Senhor dará os tesouros das nações. Eles correrão para Israel e para nós como igreja. Eu entendi, as portas das nações abriu quando eu semeei lá fora. Procure tirar R$10 para ofertar na vida de missionários, irmão. Procure a perguntar, qual foi a vez que você tirou uma oferta para dar para os pastores da casa? Pastor Esdras, não sou eu, porque graças a Deus a gente tem a condição de viver. Mas quem não tem? A gente não sabe honrar. E por não sabermos honrar a Deus, não vamos saber honrar as pessoas. Mas Deus vai mudar essa cosmovisão hoje. Aleluia. Alguém está comigo? Diga amém. Estou com uma palavra, por isso que eu vim correndo. Digo isto por causa da pobreza, porque aprendi a viver o contentamento em toda e qualquer situações. Filipenses 4:11. Paulo está dizendo, eu não estou falando isso da minha pobreza, porque agora eu estou preso, não tenho condição de enviar cartas, porque tinha que pagar, você sabia disso? O selo da carta. Quem me ouviu? Igreja tem custo, assim como na sua casa. E eu não estou aqui para você tirar seu dólar e colocar no altar, mas eu estou dizendo que Deus está treinando o seu coração para te prosperar, para você nunca perder a sua alegria e nunca abandonar o Senhor quando Ele te honrar. Orou pelo carro, o carro roubou você da igreja. Orou pela casa de praia, a casa de praia roubou você da igreja. Não há mais princípio na oração. E ora quando quer. Quem ora quando quer passa fome espiritual. Quem ora quando quer e quem congrega quando quer não é igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem um outro princípio a se viver. A cobiça é o desejo, desmentindo de ter mais, a nisso substantivo é trazer o contentamento do mundo ao coração. Eu começo a desejar o que eu não tenho possibilidade de continuar. Então eu vivo como as pessoas lá fora vivem. Se a vida está boa, porque agora estou pagando conta, tenho uma casa boa, agora tenho o carro na garagem, agora a vida está boa. Não, nunca foi isso. O propósito de Deus é que a gente engrandecesse Ele em qualquer circunstância. Vocês estão comigo, gente? Mas aí, ele diz, livra-se do amor ao dinheiro, porque ele não é permanente. Segunda coisa, Deus não vai te deixar e não vai te abandonar. Terceira coisa que a gente ouve no verso 6, podemos dizer com confiança, diga assim, o Senhor é meu ajudador. Alguém pode ouvir isso, o Senhor é o seu ajudador. Por que você está com medo de algo que nunca aconteceu? Um exemplo prático disso. Na minha mente tem batalhas. Se eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, que é me santificando, orando, congregando, é isso, irmão. Servindo lá fora, sendo generoso em casa. Sabe o que acontece? Vou falar de uma forma prática. A gente começa a ser perseguido no trabalho. Aí a gente vem, pastor, ora por mim porque meu chefe está me perseguindo. Só que Deus está dizendo o seguinte, eu vou te dar capacidade de você olhar para um outro lado. De você orar pela perseguição, mas não parar nela. Porque eu sou o seu ajudador. Olha para mim, de forma prática. Quando o seu chefe te persegue, ele tem um chefe acima dele. Produz para esse outro chefe ver você. Quer ser promovido? Tem que ralar. Tem que trabalhar. Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Agora, o que eu quero definir exatamente nisso? A gente para na circunstância porque a gente acha que resolver problemas naturais não serve a vida espiritual. E Deus está dizendo, é com a vida espiritual que você passa pelas tempestades. É
com a vida de oração que você vai suportar, não vai deixar a ansiedade, nem o medo controlar a sua vida. Quem me ouviu? Quem te ouviu? Quem está comigo? Você lembra alguns meses atrás que o diabo falou: você nunca vai casar, você é feia, ninguém gosta de você. Você nunca vai se dar bem naquela igreja. Eles não te amam. Você percebe que o pastor não liga para você? Você percebe que a gente vai cultivando pensamentos, um exemplo prático disso. Isso vai governando o nosso sentimento. Cadê o fundinho musical? Para quê? Estão batendo, tem um fundo musical agora de igreja, Ulisses. É uns fanfarrão mesmo. Vamos voltar para a palavra. Desculpe, irmão, eu fico indignado com umas coisas que não precisa pregar, nem na internet. Perde tempo. Mas vamos voltar que está bom o negócio. Olha para mim. Se você tem esse tipo de pensamento, quem está governando a sua vida é a sua carne e não o Senhor. Porque a Bíblia diz em Jeremias 29:11: eu tenho pensamentos de paz e um futuro que mereceis para vos fazer prosperar. Alguém está me ouvindo aí, meu irmão? Agora, como eu estou permitindo esses pensamentos governar a minha vida? Qual é a transformação de mente que Paulo fala em Romanos 12? É que eu não vou me amoldar ao sistema, a forma como o mundo está sendo direcionado. Eu vou agora pela palavra, e Deus começa a construir na minha mente fortalezas espirituais para se sujeitar a Deus e resistir o diabo, e ele vai fugir de mim. Primeira coisa é se sujeitar a Deus, cara. De você clamar para o diabo sair, você não tem espiritualidade para mandar ele sair. Ele sai no nome de Jesus. Escute bem, quando ele fala sobre isso, que o contentamento, a pergunta que eu quero fazer: você é feliz com o que tem? De verdade, realizado? Primeiro, não é a casa, é Cristo. O maior contentamento ele explicou em João 15. Eu tenho vos dito as minhas palavras, para que em mim a vossa alegria seja completa. A gente está buscando outro lugar, contentamento. Paulo fala que o grande lucro do contentamento, a fonte de lucro é essa alegria que ninguém pode roubar da gente. A cobiça e o desejo faz com que a gente olhe para outro lugar. A gente passa a medir a medida agora. Tá vendo? O irmão trocou de carro, também tem que trocar. O irmão comprou uma casa, agora também tem que... Você está entendendo o que eu estou falando? E esse nunca foi o objetivo de Deus. Tem coisas que a gente ora, que Deus quer nos dar do suor do rosto. Você tem que saber o momento de orar e de agir. Você sabia que ficar orando sem agir, você perde conexões que Deus quer te dar para te abençoar? Quem me ouviu? Quantas oportunidades passou pela sua mão que você não estava pronto e perdeu? Puxa, não tenho carta, não vou conseguir entrar nesse trabalho. Quem me ouviu, gente? Quem me ouviu? Eu quero te falar que você não morreu, você precisa voltar a estudar. Faça o segundo colegial pelo menos. Mas não morra dizendo para Deus fazer um milagre, que com o princípio de suor do rosto ele já te abençoou. Alguém está comigo aí, gente? O que está com medo? O que a gente deve temer? A gente não deve temer se vamos passar necessidade, porque ele disse: eu não te deixarei, não te abandonarei. Alguém está me ouvindo? Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Vou repetir o que eu falei antes. Se você tentar liquidar a sua dívida, você vai continuar no vermelho se você não ser fiel na sua oferta, no seu dízimo e na sua generosidade. Você nunca vai sair do vermelho. Nunca. Mateus 10:28. Não tenha medo dos que matam o corpo. Agora volta. Diga para o seu irmão, não fala para ele não, fala com você mesmo. Fala assim: não tenho medo, porque eu sei que ele não vai me deixar, não vai me desamparar. E o problema da avareza é que ele diz: o avarento não herdará o reino dos céus, porque o reino dos céus, o piso é ouro. Deus já começa a falar para a gente assim: ó, o que vocês valorizam aí embaixo, aqui é tapete. Por isso que em Atos as pessoas eram generosas, e a igreja precisa voltar a treinar o coração na generosidade. Eu estou falando de generosidade, irmão, não é só pegar teu dízimo e oferta aqui não. É olhar para alguém, ver um sapatinho humilde, não julgar a irmã, falar: eu vou dar um sapato novo para essa irmã, eu vou dar um vestido novo para essa irmã. Alguém está me ouvindo? Eu vejo um tempo de primícias aqui nessa igreja. Eu vejo vocês sendo honrados por pessoas dessa casa. Nós vamos ter condição de dar carro de presente. Alguém pega aí. Nós vamos ter condição de levantar recursos. Eu creio que nós só vamos sair daqui para comprar sede própria. Não é só fé, é atitude. Quando você libera, a palavra do Senhor diz: o generoso sempre prospera. Aquele que alivia a dor dos outros será aliviado. Aquele que abençoa será abençoado. A maior virtude do generoso é melhor dar do que receber.
Você já recebeu um presente, alegria contagia, você fica até sem graça. Mas quando você dá uma sensação, irmão, não dá para explicar. Eu oro para que a unção de generosidade venha hoje na sua vida. Portas vão se abrir. Alguém está me ouvindo? Hoje eu vim pregar para as suas finanças. Eu vim declarar que Jesus vai ser glorificado e você vai derrotar Mamão. Você vai falar: olha, o dinheiro, o amor dele não me governa. A riqueza vai aumentar e eu não vou colocar meu coração nas riquezas. Não explique, porque é um mistério na minha vida, irmão. Na vida de, olha para mim, o dom que Deus me deu, eu posso ficar rico da noite para o dia. É só continuar profetizando para empresário. E eu vim aqui para declarar que eu vou profetizar para quem não é empresário ser. Aquele que está na pobreza vai sair. Alguém está me ouvindo? Alguém que tem a mente miserável vai ser governada pela prosperidade do céu. Agora eu vou para Jesus. Susana, mulher do precursor. Precursor não era pobre. Ela ajudava Jesus com dinheiro. Segunda coisa, que Jesus não era pobre. Filho de carpinteiro. Terceira coisa, alguém para ser enterrado naqueles dias não era na terra, alguém rico era na pedra. Lembra de Lázaro? E aonde Jesus convivia? Na casa de Lázaro. E quando Lázaro era enterrado na pedra, então ele era uma pessoa que tinha condição e abençoava o ministério de Jesus. Quer um pouquinho mais? Na chamada dos apóstolos em Lucas 5, a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e não pescou nada. Mas sob a palavra de Jesus eles lançou a rede rompeu. E ao ponto de o barco ir a pique, quase afundando, eles fizeram sinal para os amigos ajudar, porque é isso que vai acontecer aqui. Deus vai te dar tanta condição que você vai começar a ser generoso com pessoas do seu lado, com a sua família. Pessoas vão olhar para você e falar: eu te machuquei, eu traí você, você está me dando amor, presente, perdão. É porque Cristo me libertou na cruz, Ele me curou. Se Deus te salvou, Ele pode salvar o teu bolso, Ele pode curar as suas finanças, para que o reino avance. Para que o reino avance. Sem dinheiro não conseguimos fazer, irmão. Estou de tênis novo porque eu ganhei de oferta. É assim como a pastora falou. Mostrei para o Ulisses, não foi, Ulisses? Ontem, aqui, está aqui, uma ovelha lá de Diadema. Pastor, eu e minha esposa sentiu de semear no teu ministério. Está rompendo, irmão, na vida dele. Se eu sou terra fértil, se os pastores é terra fértil, está aí para você uma matéria-prima para você prosperar. Olha para o seu irmão, está aí uma matéria-prima do seu lado para você prosperar. Não é para sua namorada não, porque você dá presente para ela que você está apaixonado. Aí você faz qualquer coisa, irmão. Fica até pelado. Vigia. O dinheiro não pode nos trazer felicidade e segurança. É isso que ele está falando. O dinheiro não traz felicidade e segurança plena. Só Deus, só o Espírito Santo na nossa vida pode nos dar a alegria da salvação. Sabe aquela coisa que você nunca orou: Deus me dá uma Ferrari? Por que você não sente falta da Ferrari na sua garagem, irmão? É simples. Você é contente pela vida que tem. E se Deus te prosperar mais, você vai dar mais. O dinheiro não pode nos trazer segurança. Diga assim: Deus é o meu auxílio permanente. O dinheiro pode nos faltar, mas Deus nunca nos desamparará. Quero terminar esse primeiro tópico. Diga para o seu irmão assim: Deus prospera você, para você ser generoso com os outros. Ainda no mesmo texto, no versículo 16, olha o que ele diz: não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios a Deus Ele se agrada. Deus ama te dar para você dar para outro. Posso ensinar minha igreja, que eu pastoreio? Se eu não puder pregar uma mensagem dessa, você vai pregar quem? Sabe o que está acontecendo? Profetas comprados, sem unção, vingativos e manipuladores estão indo até empresários, profetizando coisas da carne, pondo medo neles, que eles vão quebrar se eles não entregar a oferta para eles. Eu quero declarar que isso foi aniquilado na cruz. E que toda maldição profética está caindo hoje da tua vida. Eu quero profetizar que Deus vai te prosperar e você vai canalizar a prosperidade no lugar certo. Está acontecendo isso, irmão. Quando eu falei que o dom que Deus nos deu para ficar rico, quem te vê isso? Que eu acabei de falar.
Quantas vezes, irmãos, nós vamos permitir que o nosso coração é vendido, comprado por coisas pequenas? Se a gente não treinar o nosso coração, sabe a coisa interessante? Quando Jesus ressuscita, ele fala, avisa Pedro, não deu tempo para Judas, mas Tomé ele não falou nada, porque toda pessoa que duvida dele, ele manda tocar. Ele fala assim, é mentira, então toca aqui no sacrifício por você. Quem não acredita que Deus pode prosperar a sua vida completamente, não é só o bolso, é tudo. O rico tem medo de dar, o generoso ele sempre, porque ele é próspero, ele sempre dá. Ele não pergunta para quê, ele sabe para que ele está dando. Diga assim, em vez de eu amar o dinheiro e colocar confiança nele, eu devo confiar em Deus e no cuidado permanente dele. Deus está dizendo, eu não vou te abandonar e não vou te deixar. Vamos para o último versículo para a gente terminar a mensagem, que hoje é rápido mesmo. Não precisa também pregar 2 horas não. Isso é o que Deus deu, vai até em ponto. Vamos lá, nunca deixarei. Versículo de número 13, capítulo de número 13, versículo de número 6. Acompanham comigo, ele diz, por isso podemos dizer com toda a confiança, diga assim, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei, o que pode me fazer os homens mortais. A gente fica ou na necessidade da falta, ou a gente teme. E esse homem aqui, ele não está dizendo seu companheiro, ele está dizendo o homem sanguinário, aquele que é mau, aquele que tem pensamentos ruins. Sabe por que você não é roubado? Porque Deus te protege. Sabe por que você chegou até aqui? Porque Deus guardou você. Sabe que você tem que orar todo dia, Deus me livre de pessoas más, de pessoas que sugam, drenam minhas forças emocionais. Tire pessoas tóxicas do meu caminho, me ajuda a treinar meu coração para amá-los e orar por eles. Quem está me ouvindo? Ou a gente teme a falta do dinheiro, ou a gente teme o que o homem pode fazer. Só que o texto está dizendo o seguinte, o Senhor é nosso ajudador, gente. Diga assim, Deus é o meu ajudador. Você está temendo o homem que pode matar o corpo. Mateus 10, 28, Jesus disse, não tenha medo dos que matam o corpo, mas os que não podem matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir a alma e o corpo. A gente teme o homem, teme a falta de dinheiro, mas não teme mais a Deus. Não reverenciamos Ele. Vivemos uma vida de qualquer maneira às vezes, irmãos. E Deus está dizendo que hoje é tempo de você abandonar esse medo pelos homens. Medo do pai que abandonou, medo da mãe que traiu, medo do filho que ameaçou, Deus vai fazer aquela unção da viúva voltar aqui. A viúva só tinha um pouquinho de azeite, era suficiente para multiplicar e pagar a dívida. Levanta a mão. Quem está ouvindo essa palavra hoje profética? Deus vai fazer que todo o tempo da sua dor, todas as lágrimas, todo aquilo que você saiu, dinheiro que não era para ter saído da tua mão, que era para ter honrado alguém, que era para ter honrado a igreja, Deus está dizendo que vai restituir e vai te dar graça para pagar a tua dívida e viver do resto. Vocês podem glorificar o Senhor? É pouco, mas consagra. Não amaldiçoa o seu salário. Fala, vai crescer. Aí você vai falar assim, antes de eu me tornar pastor, 4 anos vivendo da oferta dos irmãos e do dízimo, porque é bíblico. O sacerdote que prega o evangelho, viva do altar, viva do evangelho, não há problema nisso. Só que a Bíblia diz o seguinte, antes de eu ser pastor, eu era supervisor de uma empresa. Ganhei condição para estar ali. Não caí de paraquedas aqui em cima. Por mais que eu não tinha faculdade, trabalhei na Red Bull, trabalhei na Uma Chips, na Ruffles, as batatas Doritos, aqui alguns gostam. E recebi 3 propostas para entrar na PepsiCo ou na Crawford, que é do chocolate Lacta, essas empresas. Agora eu pergunto para você, alguém que tem capacidade como essa de escolher o lugar que vai trabalhar para ganhar muito bem, abre mão disso para viver na terra, pastoreando pessoas, abrindo mão de família. O Senhor Jesus disse, eu te darei aqui na terra 100 vezes mais e na eternidade também. Então tudo que você abre mão para sacrificar pela obra,
para sacrificar pelo ministério, para sacrificar pelas pessoas, haverá um memorial. Então não roube mais o Senhor na sua vida, no seu tempo. Comece a planejar. Você quer casar? Então casa. Planeja a data, tenha propósito na data. Falei para um hoje, até ele está aqui, não vou olhar para ele para não ficar com vergonha. Ele está chegando, cadê a data? Planejamento. Sabe por que Deus abençoa? Porque Ele vê planejamento. Deus só pode realizar na vida de alguém que tem projeto. Se você não tem, pegue um hoje que Deus está te dando. Levanta a mão. Você não vai viver, deixa a vida me levar. Você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Deus designou propósitos na sua vida e você vai viver eles plenamente. Eu sei para que eu fui chamado. Diga assim comigo, não permita Deus. Diga assim, Deus, treine o meu coração e me dá uma fé que eu possa confiar em você todos os dias. Estou com medo de ter falta ou estou com medo dos homens podem fazer comigo? Aí Deus está dizendo, eu não te deixarei, eu sou só ajudador e não te desampararei. O que você vai ficar? Com desespero? Ele está dizendo, eu supro a sua necessidade. Com o homem, ele está dizendo, você teme o homem, mas porque você não teme aquele que pode fazer as duas coisas? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Diga assim comigo, pastor, mas está me faltando recursos. Fala isso. Mas se tiver a verdade, Deus guardará você. Promoverá você. 1 João 4,18 ele diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está sendo aperfeiçoado no amor. Hoje é dia de mandar o medo embora. Se eu tivesse com medo, a gente não teria mudado, irmão. É que a planta foi dada para você. Não cobra algo do outro se foi dado para você, porque Deus vai dar unção, graça, dinheiro para realizar o que Ele falou. Olha para mim, diga assim comigo, o medo vai ser lançado fora para dar espaço para o perfeito amor de Jesus. Esse perfeito amor aqui, Ele está dizendo que é impossível nós vivemos na terra sem ser seres humanos. Mas você lembra quando Paulo diz que nele somos mais? Fala alto isso, nele somos mais. Quando você vai para a categoria de vencedor, primeiro e segundo e terceiro lugar, Olimpíada ou pessoa que Fórmula 1, enfim, corrida. Não existe o primeiro lugar mais que vencedor. Ele está dizendo o seguinte, que a posição de vencedor você já tem em Cristo. Que não há mais condenação para você, se você está em Cristo. Quem está me ouvindo? Ele está falando, a eternidade te aguarda, porque você é mais que vencedor nele. Esse outro vencedor, ele está dizendo, isso aqui na terra tem circunstâncias difíceis, saiba que também você é mais que vencedor. Sabe o que eu estou tentando te ensinar? E simples, aprenda a combater seus problemas e a sua guerra material, física ou espiritual da forma correta. Aprenda a batalhar, aprenda a lutar, e Deus está treinando você hoje aqui, para que o medo não domine você. Sabe que você pensa assim, olha para mim irmãos, vou te explicar numa prática. Segunda, acabou a conferência, 9 e pouco da manhã, cara, me deu uma depressão, velho. Sério, estou falando sério, um síndrome de pânico assim, eu fiquei, nossa, por que isso, tristeza, que isso, meu Deus, e eu aquilo na janela, o dia lindo, e o Espírito Santo me ministrou, tudo que as pessoas fazem para elas se torna vazio, e tudo que elas fazem para a minha glória se torna algo que eu recebo como gratidão. Cara, se tudo que a gente faz não inclui glorificar Cristo, não inclui pessoas, não inclui para a glória de Deus, você vai cair num vazio. Um exemplo, sonho é casa, conquistou, acabou o sonho. Meu sonho é casar, casou, acabou. Você entra exatamente naquilo que você buscou. Você entra naquilo que você conquistou. E Deus está dizendo, tudo que você conquista, se eu não tiver incluído, não vale de nada. Sem amor de nada.
E Deus está dizendo que é esse amor que vai vir sobre você hoje aqui. Ele vai aperfeiçoar você, olhar a coisas eternas, sem perder aqui na terra, o que verdadeiramente importa. Porque olha para mim, gente, olha para mim. No parâmetro espiritual, olhando para a terra, o que verdadeiramente importa nessa vida? Se não for glorificar Deus. Com o nosso casamento, com o nosso estudo, com a nossa profissão, com a nossa família. Sabe por que às vezes a gente acha alguma coisa que nós estamos sendo castigados? A minha penitência foi o seguinte, a lembrar, alguma coisa que eu fiz que não glorificou, Senhor. É sobre a conferência, ele está dizendo, não, todo ativismo que não inclui a felicidade em mim, cai no vazio. Tudo que eu tento realizar e não coloco Cristo nele, na realização. Diga assim comigo, coloque Deus no primeiro plano, irmão, é isso. Quem te deu a família? Quem te deu saúde? Quem te deu trabalho? Deus não dá coisas para nós para nos perdermos, Ele nos dá para que possamos glorificá-lo. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Os homens podem tirar de nós o dinheiro, a nossa liberdade, a nossa vida, mas eles não podem tirar o tesouro que está no céu, meu irmão. Eles jamais poderão tirar de você a coroa da vida, aleluia. Quem está me ouvindo? Eles jamais poderão tirar a grande ceia que está nos aguardando. Eles jamais tirarão o grande louvor que a igreja entoará naquele dia. Não permita que o seu coração seja governado como materialismo. Os coaches dos nossos dias estão assim, felizes em conquistar o primeiro milhão. Pode ver. Eles não estão assim, eu estou feliz de conquistar o primeiro milhão, que agora eu vou doar esse primeiro milhão para alcançar uma multidão para Jesus. Vocês veem ele falar isso? Não. Ensinando outros a ganhar 1 milhão. Pastor, você está falando uma asneira porque eles são crentes. Não estou, irmão. O propósito maior do evangelho não é enriquecer a crente. O maior propósito do evangelho é salvar a nossa vida, nos prosperar para ajudar outros a alcançar esse lugar que alcançamos em Cristo. Pela graça. Vocês estão aí? Diga assim, eu não vou temer se não há liberdade dos homens. Se o homem toma o meu dinheiro, o meu celular, a minha roupa, o meu carro, ou se batem no meu carro, ou se eu perco alguma coisa na terra, ninguém pode tirar o teu Deus de você. Escute, vou te ensinar em 2 palavras o sentimento aqui. Quando ele diz assim, chegai-vos a Deus e Ele, espera aí, eu estou distante de Deus? Parece que eu estou distante. Ele está aqui. Ele dormiu comigo, eu acordei com Ele, Ele veio comigo. E a Bíblia está dizendo, chegai-vos a Deus e Ele, é que ele usa uma palavra exatamente ali em Mateus, dizendo o seguinte também, apartai-vos de mim que vós nunca vos conheci. Ele está dizendo, existe um sentimento que é expresso em nós, como nós estamos lidando com a nossa vida, irmão. Tudo que é efêmero, tudo que é passageiro, tudo que não glorifica a Deus é passageiro, dinheiro é passageiro, curtições é passageira. Pode perguntar para as pessoas, você responde para você mesmo. Senta um pouquinho aqui os mais novos, com a galera que já veio do mundo baleado, igual eu, há 17 anos, e hoje está tentando lutar pela sua vida. Chora um pouquinho com eles, vocês vão entender o que eles já passaram e que vocês não precisam passar. O mundo não tem nada para vos oferecer, a não ser dor. E Jesus falou, não vou tirar vocês do mundo, eu vou livrar vocês do mundo. Quem é a massa aí? Quem é o fermento? É o reino de Deus. Efésios 3,17 para terminar. Abra comigo lá. Vocês estão aí, gente? Efésios 3,17.
Diga assim: Deus vai me dar contentamento, que é a aceitação positiva da prosperidade. Sabe um tempo que você viu que você fala assim: eu posso realizar isso? Sabe aquele dia que você fala: eu vou me presentear? Quem está me ouvindo? Essa condição está chegando para você. A condição de você andar a pé ou de Uber vai acabar. Porque muitos pastores, vou falar, da fé reformada, prega contra a prosperidade, mas tem tudo casa boa, né? Tudo mora top, Moema, Pinheiros, Alphaville, prega tudo contra a prosperidade, porque eles não conhecem, acho que a prosperidade bíblica. Vou voltar no primeiro, deixei para o final aqui. Lucas, ele diz assim, ó: e fazendo sinal para os outros barcos, olha para mim, eles viviam da pesca, amém? Multiplicou o peixe, multiplicou o... Jesus é pobre. Por que Deus multiplica o trabalho e te dá condição para subir, supervisionar? Quem está me ouvindo? Para aumentar a condição da missão. Como é que a gente consegue dar R$1.000 num relógio, num tênis, irmão? E a gente nunca deu isso para Deus. Já se perguntou? Quem está me ouvindo o que eu estou falando aqui? A gente nunca deu isso para Deus. Eu já dei. Você talvez possa ter dado, mas alguns precisam ouvir isso. Às vezes a gente não eleva o nível de prosperidade, de colheita, porque a gente planta, e a Bíblia deixa claro. A Bíblia deixa: quem semeia pouco colhe, e quem semeia muito. Aí eu ensinar isso, eu estou roubando a igreja ou estou ensinando a igreja? Quem determina a sua colheita é você. Quem determina o que vai acontecer na sua vida é exatamente o que eu vim falando com a minha esposa. Amor, a gente precisa pagar algumas coisas na minha casa, irmão, é normal. Eu fiquei 2 meses parado sem receber nada, só pagando conta. Graças a Deus 60% das nossas contas está sendo paga. Abri mão, falei, vamos pagar a conta. Só que presta atenção numa coisa, que é interessante falar isso. Todos os meses, dízimo, seja dela ou de uma oferta que eu ganho, e mantenedor, a gente tem sido, mesmo no vermelho. Porque eu não posso liquidar a dívida lesando quem me abençoa primeiro. Lesando a obra. Quando eu deixo, você percebeu, você não dá, mas a igreja está aqui. Deus sempre vai levantar um generoso em seu lugar, avarento. Sempre. E por que eu estou pregando isso? Porque Deus quer te dar um coração novo. Levanta a sua mão. Quando o templo foi edificado em tempo de Esdras, no capítulo 3, eles não começaram pelas paredes, eles começaram pelo altar e começou sacrificando. Se você começar a sacrificar no altar de Deus, Deus levantará a sua casa, a sua vida e mudará a sua história. Comece pelo altar, cara, reforma seu altar. Dinheiro reflete na espiritualidade. Quando os apóstolos pregam, a palavra diz que ela crescia o número de pessoas, Deus acrescentava na igreja e aumentava a generosidade ao ponto de eles venderem terreno e dar aos pés dos apóstolos, dizendo: nada vai parar a mensagem de Deus e ir propagar em outro lugar. Então por isso abrimos novas igrejas, por isso trabalhamos da forma que fazemos, porque eu estou pregando a cultura dessa casa. Quem está me ouvindo? Eu só estou pregando o que Deus nos deu, o DNA. Eu estou pregando a cultura dessa casa, meu irmão. A cultura dessa casa é ensinar, não é roubar teu bolso. É falar: olha, você pode prosperar, mas tem um jeito certo. Pede perdão para Deus e paga quem você deve. Alguém está me ouvindo aí? Então eu vou fazer um trato com você. Daqui 10 dias Deus vai te dar a condição de você liquidar a dívida. Não, alguém não pegou, então eu vou pregar desse lado aqui, ó. Daqui 10 dias Deus vai dar condição para você liquidar a dívida. Mas depois que Deus ajeitar a sua vida, não entra numa fria de novo, gastando mais do que você não pode. Isso que tem que falar. Planeja o que você pode, gasta o que você pode, e Deus vai fazer você prosperar, e nunca mais você vai dormir no vermelho. Por que Deus prospera o ímpio e o crente não? Porque o crente não é generoso. O crente vai para a igreja para tomar, os judeus vai para o culto para entregar. Essa é a diferença.
Nunca seremos tão prósperos, irmão, se não entendemos isso. Por que não entendemos a prosperidade de um judeu? Porque a gente não sacrifica como eles. Quem me ouviu? Se prepara para amanhã dar pelo menos umas ofertinhas na rua para os mendigos, as esmolas. Deus vê isso, vou te provar na Bíblia. Atos capítulo 10, o anjo vem falar: Cornélio, tenho visto as suas esmolas. Não dá não, vai usar droga, o problema é dele, irmão. Se fosse você, e se fosse teu filho, você negaria? E se aquele dia ele não ia usar droga e ele realmente ia comer? Agora cabe a mim ficar, sou profeta ou tenho bola de cristal? Quem está me ouvindo? Dai-se-vos-á e recebereis. Eu vou te falar o que aconteceu com a Vivenda e Amor. Um dia eu estou lá em Taubaté, Luiz Hermino estava pregando, e eu não me coloquei para ser submisso. Agora estamos caminhando igual o Luiz Hermino. Não, irmão, eu tenho identidade. Espera aí, não me empolguei. Eu só fiz o que Deus falou. Deus falou: dá tudo o que você tem. Não era pouco. Tudo, até do almoço. Dei tudo. E não foi uma vez. Naquele dia foi pago o meu almoço, e 2 dias depois eu ganhei 7 mil reais. Desses 7 mil, 3.800 reais eu dei de oferta para o meu pastor. Estou falando de mim, agora eu vou falar um pouquinho, porque eu não gosto de falar, abrir. Agora eu só falo de milagre, poder, agora vamos falar das finanças também. Um dia eu estava com Bulova, ganhei dos Estados Unidos, meu pastor, custava 3.500 reais. Aquele modelo. Eu peguei esse relógio, dei na vida de um pastor, e ganhei 3 no outro culto. 3, quem está me ouvindo? Eu não gosto, então eu doei todos. Eu só tenho um que eu ganhei de presente, que quase nem uso. Quem me ouviu? Lá no André, esse não vou dar não fico olhando meu pé não, irmão. É que eu sou doido mesmo, se Deus fala eu dou. Eu dei o outro dia, comprei, usei um dia. É para dar para ele. Eu falei: Deus, como assim? O Nicolas, lembra do Nicolas? Está em Osasco, por isso que ele não está vindo. Ele falou: eu quero ver na Vivenda e Amor, quero ele ficar lá, mas estou em Osasco. Comprei um Adidas top, pela internet, promoção. Esse não, esse eu ganhei. Aí Deus falou: você vai dar para ele. Tá bom. Tirei no culto, dei o relógio para outro, que eu também comprei. Saí sem tênis, sem relógio no culto. Presta atenção. Final do culto, o Nicolas chorando, falou assim: pastor, eu saí de casa, eu estava com o dinheiro do encontro. E minha mãe falou assim: você vai pagar o encontro e eu vou te comprar o tênis depois. Agora só quer ser profeta na... Profeta ouve Deus, irmão, não só entrega profecia para os outros. Ninguém entendeu o que eu estou falando. Quer ser profeta só no dom. Que é o profeta ouve Deus. Vou falar de novo. E eu vou falar o que Deus falou essa semana. Depois que eu falei, eu entrei e saí com alegria. Comecei a orar e guerrear. Eu não aceito essa tristeza. Mas Senhor, eu quero a sua alegria, o seu contentamento. E a alegria tomou meu quarto, meu coração. Só que na terça-feira à tarde, o Senhor me visitou. Presta atenção numa coisa, o Senhor me deu a palavra de 1 Reis 17. Por um tempo no Brasil, os céus ficaram cerrados. E a Bíblia diz: esconde no ribeiro de Querite para Elias. E veio a palavra do Senhor. Foi alimentado por corvos e água. E a Bíblia diz: o ribeiro secou. E veio a palavra do Senhor. Nós vamos viver essa segunda etapa agora. Você está me ouvindo o que eu estou falando? Os céus vão voltar a se abrir na nossa nação. Quem está me ouvindo o que eu estou falando? O céu vai voltar a trazer as viúvas que vão prover para profetas. Eu estou pregando profeticamente hoje. Os céus que estava cerrado vai voltar a se abrir. E a palavra do Senhor virá. Alguém levanta a mão. Está chegando a grande chuva. Ei, levanta a mão. O evangelho no Brasil não será perdido pelos fanfarrões, pelos falsos profetas, pelos cafetões. Deus está levantando uma geração profética hoje. Nós teremos uma cultura de oração.
Teremos uma cultura de adoração, de generosidade, e os céus se rasgará, e a chuva virá para regar a terra, e trará grande colheita. Alguém está me ouvindo aí? Chega, 3 anos e meio, está acabando, está chegando a grande chuva. Igreja, alguém levanta a mão. Deus vai regar a terra seca e trazer fruto sobre ela. Quando Deus te abençoa e multiplica, é para que você compartilhe. Se eu não dizimar, Deus não vai dar minha autoridade para pregar isso, está me entendendo? Eu oro para que nenhum pastor suba aqui que não seja dizimista pregando dízimo para você. Eles não vão conseguir. Então Cristo habitará, eu não estou falando da pastora Léa não, pelo amor de Deus, não seja tão pequeno, tá? Falando em geral, gente. Seja de outra congregação que eu convido, Deus está nos dando essa palavra hoje. Eu vejo Deus abrindo janelas dos céus para crentes aqui. Se prepara que vai vir muita graça de Deus. Onde você foi lesado, contratos vão ser assinados, portas vão se abrir, dinheiro que estava parado na justiça vai chegar. Deus vai dar. O que é seu vai voltar para a tua mão. Se os empresários dessa igreja entendessem, meu Deus do céu. Efésios 3,17. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Assim, diga assim comigo: confiar em Cristo é num relacionamento. É que nem quando você está começando um namoro, aí noiva, aí casa. Aumenta a confiança de ficar ao lado daquela pessoa para sempre. Ele está falando isso. Quando você aprender a confiar em Cristo, então Ele vai habitar totalmente no seu coração. Você não vai ficar com medo mais. Você não vai ter meia falta de dinheiro. Você não vai ter meus homens. Quem está falando? Porque você vai ter certeza que Ele não te abandonou, que Ele não te deixou. Ele é o seu ajudador e não tema o que possa fazer os homens. Quanto mais bate na nossa igreja, mais a gente cresce. Percebeu? É verdade. E a gente tem um coração perdoador, irmão. Mas por muito tempo a gente fica calado e a gente não vai para a internet para poder trazer polêmica, mas o texto é claro para dizer, diga assim comigo: as nossas raízes se aprofundarão em amor e nos manterão forte. Não o medo que me governa, mas o amor que vai me manter forte. Cara, sem raízes profundas com Deus, sem uma vida séria com Cristo, cara. Tem pessoa que não veio para o culto porque não quer, irmão. Queria dar uma resposta para alguém aqui, em geral. Se a gente falar assim, eu não quis ir, Deus também vai falar, eu também não quero te salvar. Porque se a gente trata Ele assim, se a gente trata as coisas de Deus assim, imagino que a Bíblia diz o seguinte: você não tem planos, mas eu quero te dar um plano para te fazer prosperar. Sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente acha que as nossas plantas, projeto, eu quero comprar minha casa, quero viajar, tirar meu passaporte, exemplo. Vida comum, sobrevivência. A gente acha que Deus não vê. Tudo Ele vê. Quero terminar aqui falando uma coisa: os seus projetos vão ser trocados. Você vai receber o de Deus. Eu quero falar uma coisa: não faça mais nada sem Deus falar com você. Não vai para lugar nenhum, não compra nada, não vai viajar. Aí vai viajar, pega Covid e morre. E aí? Orou? Não. Veio cedo, né? É verdade ou não é, irmão? Há uma história que eu não sei se é verídica. Olha para mim. Um certo dia, um homem na cama, no leito, um grande sábio, dormindo, ele disse para o seu filho, ensinando ele a vida. Ele diz o seguinte: filhos, a vida me causou muitos problemas, a qual nunca existiu. Medos que me governam, do quê? Medo do quê? A pergunta é: Deus não me abandonou, Deus não me deixou, Ele está do meu lado. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem? Glorifica Ele então, irmão. Você está preocupado demais. Como é que vai fazer isso? Ora. Como é que eu vou casar? Ora. Tudo vem pela oração? Sim, e pela ação também.
Mas se não há oração e só ação, vai cansar. Mas se há oração, ela é o melhor remédio para manter você não ansioso e nem preocupado. Deus está abrindo porta para você de verdade, Anderson, hoje aqui. Eu quero fazer seu casamento, não é porque você não se aguenta na carne. Eu quero fazer seu casamento porque eu quero te honrar. Eu quero falar, eu fui um bom pai para esse filho espiritual, casei ele, que bênção. Deus está o abençoando. Quem está me ouvindo, gente? Você não vai ficar sozinho ao fim da sua vida, os seus 50. Levanta a mão aí. Os seus jovens também não vão casar errado. Deus vai dar graça para vocês. Vocês terão esposas maravilhosas, maridos maravilhosos. Vocês que já estão namorando, noivo, Deus vai dar casamentos incríveis. Aleluia. Levanta a sua mão hoje. O Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer que Ele não te abandonou e não te deixou. Mas se cure desse trauma. Se lá foi errado, Deus está dizendo uma nova estação de renovo chegando. Uma nova estação de cantar nessa área chegando.